Bom dia, Alessandra. É Alexandra, né? Alexandra, a vacinação dos professores, ela está sendo feita com uma dose, como é que eles falam? A reserva técnica que chega para o Estado. Quando chega qualquer tipo de vacina, eles têm que reservar 5% desse montante para, se acontecer perdas, por exemplo, uma geladeira quebrou, aí perdeu vacinas, igual aconteceu em alguns municípios, né? Perderam algumas doses, então essas doses têm que ser repostas. Ou podem até ter sido roubadas, isso serve para qualquer vacina. Então, o governo do estado optou por usar essa parte da reserva técnica para vacinar professores e funcionários e o pessoal da segurança. Só que foi disponibilizado a primeiro momento, que começou ontem, né, a vacinação, em torno de 4.800 doses para os professores. Vai ser diminuindo por idade. Começou com os professores de 59 anos e vai caindo. Então, todas as escolas começaram a vacinação. Só que, em termos de só o Estado, tem em torno de 20 mil professores. Mas a rede particular e municipal, então, tem muito mais professores que vacinam. Provavelmente vamos retornar sem ser vacinados. Deve ter poucos professores da escola que são vacinados, só os mais velhos, né? Aqueles que têm em torno. Primeiro vai todos de 59 anos, depois todos de 58, depois todos de 56, 57, e assim vai diminuindo até chegar aos mais novos. Então, nós não estamos todos vacinados. Infelizmente, né, gente? Vê se aparece a tela aí para vocês. Até agora não apareceu, não. Na hora que aparecer, vocês me avisam, porque hoje eu não liguei meu auxiliar aqui de tela. Apareceu. Seu, tá aparecendo a tela toda, vocês estão vendo direitinho? Então vamos lá. Qualquer coisa, gente, se a tela sumir alguma coisa, vocês me avisam, tá? Show. Ó, vai lendo o problema aí, vocês conseguem ler? Deixa eu ligar aqui meu auxiliar. Dá uma lidinha no problema. Alguém lembra qual é a... Alguém lembra que matéria é essa? Lá do início do ano. Ele fala assim, ó. Maria saiu de Mosqueiro, eu escrevi mosqueteiro aqui, ó eu. Mosqueiro, né? Mosqueiro é uma cidade do Pará, às 6 horas e 30 minutos. Em um ponto da estrada, onde o marco quilométrico indicava 60 quilômetros. Ela chegou a Belém às 7 horas e 15 minutos, onde o marco quilométrico da estrada indicava quilômetro zero. Qual a velocidade média em quilômetros por hora do carro de Maria? Para desmanchar o mosqueteiro aqui, né, que é mosqueiro. Aqui. Mosqueiro. Não sei se eu consigo escrever por cima. Mosqueiro. Dá pra. Então, primeira coisa, ele quer saber a velocidade média em quilômetros por hora. Vamos lembrar que para calcular a velocidade média é o quê? Delta S sobre delta T. Ou seja, variação do deslocamento sobre variação do tempo. Velocidade média escalar, eu só estou interessada
no valor numérico. Porque a velocidade média, porque velocidade em si é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem módulo, direção e sentido. Quando eu peço para calcular só a velocidade escalar média, eu só estou interessada no valor numérico. E quando falo em velocidade média em relação a uma viagem, eu pego o quê? A distância total da viagem e divido pelo tempo total gasto pela viagem. Não me interessa se ela parou 10 minutos para ir no banheiro, se ela parou 15 minutos para fazer um lanche, ou se pegou trânsito, isso aí não leva em consideração. Leva em consideração só o tempo total da viagem. E aí, para facilitar a resolução do exercício, vocês têm que tirar os dados do problema. Quais as informações? Quando ela fala que saiu às 6 horas e 30 minutos, qual informação é essa daqui? É o meu tempo inicial, né? Então, meu tempo inicial é o quê? 6 horas e 30 minutos. Ou seja, ela saiu de casa às 6 horas e 30 minutos. Deu um ponto onde o marco quilométrico indicava 60 quilômetros. Esse marco quilométrico de 60 quilômetros é aquela plaquinha lá na estrada, a marca, né, de onde ela saiu. Bom dia, Júlia. Então, ela saiu. Se também ela saiu, é o quê? É a minha posição inicial, que vai ser o quê? 60 quilômetros. Aí, continuando. Ela chegou a Belém às 7 horas e 15 minutos. Então, quando ela chegou, nós consideramos o tempo final. 7 horas e 15 minutos. Onde o marco quilométrico da estrada indicava 0 quilômetro. O que vocês podem observar quando... Vocês estão vendo que a posição final é menor que a inicial? Isso aqui significa que ela está indo contra a trajetória, né? Ou seja, o Belém seria o ponto de partida e Mosqueiro o ponto de chegada, né? E ela está indo, nesse caso, contra a trajetória. Por isso que o final é menor que o inicial. Então, eu tenho tempo inicial, tempo final, posição inicial, posição final. Tenho todas as informações. Agora, é só substituir aqui na equação de velocidade média. Então, eu tenho que velocidade média vai ser o quê? Posição final menos posição inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Aí vem o detalhe importante. Ele quer em quilômetros por hora. Aqui ele me deu hora e minuto. Eu tenho que converter só para hora, gente. 30 minutos é qual fração da hora? Alguém coloca aí para mim no chat, eu abro o microfone e me fala. Qual o correspondente? 30 minutos em hora. Metade, muito bem. Muito bem, Lucas. Metade. Então, 6 horas e 30 minutos é a mesma coisa que 6,5 horas, tá? 6,5 horas. E aqui, 15 minutos, corresponde a que fração da hora? Quem vai me ajudar aí? 1/4. 1/4, muito bem. Então, 1/4 corresponde a 0,25, né? Então, aqui é 7,25 horas. Sempre quando forem resolver exercícios de velocidade média, vocês devem ficar atentos à unidade de medida, tá? Ela tem que estar na mesma unidade que o problema quer a resposta. Aí, vocês veem, agora sim, aqui está quilômetro, aqui é hora, eu vou ter uma resposta em
quilômetros por hora. Aí eu venho aqui e coloco velocidade média é igual. Posição final, 0. Posição inicial, 60. Tempo final, 7,25. Tempo inicial, 6,5. Aí, vamos fazer. 0 menos 60 menos 60. 7,5 menos 6,25 dá quanto? Dá 0, vou pegar aqui minha cola para ir mais rápido. Deixa eu ver aqui esse exercício 4. 0,65. Aí, quando você divide a velocidade média, né? Menos dividido por mais, menos. 60 dividido por 0,25, perdão, 0,65, vai dar menos 100 quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade média que Maria, né, o carro de Maria teve para ir de Mosqueiro até Belém. Significa que ela andou a essa velocidade em todo o trecho? Não. Pode ter trechos que ela andou uma velocidade inferior e vai ter trechos que ela pode ter andado uma velocidade superior, porque isso é só uma média, tá? Aí, o que significa o sinal negativo aqui? O sinal negativo, gente, significa o quê? Que ela está indo contra a trajetória. É movimento retrógrado. O movimento retardado, ele é usado, Lucas. Gente, quem não viu o chat, o Lucas está perguntando. Quando fica negativa a quilometragem, é retrógrado ou retardado? É retrógrado, né? Que significa indo contra a trajetória. Retardado, a gente associa sempre o sinal da velocidade e da aceleração, tá? Para ser retardado. O sinal da velocidade e da aceleração tem que ser diferente. Tudo bem, gente? Alguma pergunta desse exercício? Vou colocar aí no chat, gente, a chamada, tá? Respondam aí para mim, fazendo favor. Antes de eu continuar. Enquanto que eu copio aqui outro. Alguém já começou a fazer a lista? Quer que eu faça algum exercício em especial? Ou quer um tema, né? Também eu posso escolher aqui. Coloquei todos os temas. Todo mundo já... Oi, fala, João. Já respondi, já. Joia. Essa matéria é bem fácil até. Não é difícil, não. Assim, eu não indiquei para vocês fazerem, tem uns exercícios mais elaborados, tá, gente? Não pensa que ela é tão simples, não. Depois que você pega o jeito, vocês conseguem, né, fazer bastante exercício quando você pratica. Só que ela tem os exercícios mais elaborados, sim. Devido à pandemia, eu optei por não
não aprofundar o conteúdo, né? Nós só trabalhamos de forma o básico, né? Mas tem, inclusive, acho que eu coloquei lá sugestões de sites para aprofundamento durante quem quiser, né? Tem sim uns exercícios mais elaborados. Vocês têm alguma questão de preferência? Tem não. Não? Então, vou escolher aqui. Peguei a questão 1. A questão 1, ela fala assim, também é básica, mas é importante revisar, né? Um objeto em movimento uniformemente variável tem sua velocidade inicial de 0 metros por segundo e sua velocidade final de 2 metros por segundo, em um intervalo de tempo de 4 segundos. Calcule a aceleração do objeto em metros por segundo ao quadrado. Então, nós começamos assim. Primeiro, você tem que ler o problema e descobrir o que ele está querendo de você. Ele quer que você calcule a aceleração do objeto. A aceleração, nós representamos com a letra A. Então, um objeto, movimento uniformemente variado, né? Quais são as características do movimento uniformemente variado? As características são: aqui, a aceleração é constante, né? E a velocidade é o quê? Variável, né? Ou seja, movimento uniformemente variável, eu tenho variação de velocidade e nele nós vamos considerar a velocidade, a velocidade variável, vamos considerar a aceleração constante. Né? Aí, vamos calcular. Como é que calcula a aceleração? Lembrando, a aceleração é o quê? Delta V sobre delta T. Ou, vocês podem calcular a aceleração assim, ó, V igual a V0 mais AT. Né? Que é a equação da velocidade em função do tempo para o movimento uniformemente variável. Vamos ver o que o problema me deu. Ele falou que a velocidade inicial do objeto é de 0 metros por segundo e a velocidade final é de 2 metros por segundo. E ele gastou um intervalo de tempo de 4 segundos para sair de 0 e chegar a 2. Como ele já me deu o intervalo de tempo, quando ele fala intervalo de tempo, é quem? É o ΔT. Ele não me deu o tempo inicial nem o tempo final, ele só falou que gastou um intervalo de tempo de 4 segundos. Ele quer a aceleração do objeto em metros por segundo ao quadrado. Aí você observa, se ele quer a aceleração em metros por segundo ao quadrado, a velocidade tem que estar em metros por segundo e o tempo em segundos. Aí vocês vêm aqui, né, e vou substituir. A aceleração é o quê? V menos V0, T menos T0, né? O delta significa variação, é sempre algo final menos inicial, tá? E aí é só substituir na equação. A velocidade final que ele deu é 2, a velocidade inicial é 0, e aqui ele já me deu ΔT, então eu coloco 4 aqui embaixo. Então, eu tenho que a aceleração vai ser 2 dividido por 4. Quanto que é 2 dividido por 4? Você pode simplificar, pode deixar 1,1 sobre 2, né?
ou a aceleração desse objeto vai ser de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Perguntinhas. Simples, né? Olha, se vocês estiverem conseguindo fazer esses exercícios mais básicos todos, significa que já dá para vocês avançarem individualmente nos exercícios aí, tá, gente? Alguma pergunta? Hein, gente? Pode falar, se tiver dúvida. Lucas, Lucas perguntou se vai ter prova. Eu não sei se vocês perceberam, eu coloquei pelo menos as turmas do 1 até o 5, tá? Do primeiro 1 até o 5, eu decidi por fazer aquela avaliação. Toda quinzena, têm um exercício avaliativo. Então, eu estou contabilizando aqueles exercícios, tá? Lucas, você é da minha turma ou do Domingos? Então, você lembra, toda quinzena eu coloquei uma atividade valendo ponto. E aí eu já lancei no Google Sala de Aula 20 pontos. Oh, perdão, no Google Sala de Aula, no SERGES, né? No boletim de vocês, 20 pontos e já coloquei a primeira avaliação de recuperação paralela. Só que aí está marcado só quem precisa fazer. Se não apareceu para você recuperação paralela de física, é porque você não precisa fazer. Então, durante a pandemia, nesse processo de pandemia, Lucas, eu não vou dar prova com data marcada. Vai ser sempre assim. Aquela semana de atividades, não sei se vocês perceberam, né, que tem a pontuação e cada questão vale tantos pontos. E aí, a que vocês entregaram no final da semana passada, amanhã eu devo corrigir, que são os últimos 10 pontos, até sexta-feira eu corrijo e lanço no SEGES. E aí, eu vou olhar quem entregou atrasado, né? E aí, quem não entregou, ou quem entregou e não obteve a nota satisfatória, eu vou lançar uma atividade de recuperação paralela. E aí eu só marco quem precisa. Depois, né? Isso aqui daqui 2 semanas, né? Daqui 2 semanas, se ainda o aluno não obteve uma média de 18 pontos, a gente tem 1 semana de recuperação paralela. E aí vai ser a recuperação para os alunos né, que ainda não obtiveram a média. Por enquanto, vai ser assim as avaliações, tá? E aí, gente, quem está atrasado, tenta colocar a atividade em dia, tá bom? A Rebeca pediu para fazer um exercício de movimento circular. Então, vamos fazer um exercício de movimento circular. Professora, se você puder também fazer a 8. 8 é sobre... Ah, tá. Então, faço a 7 e a 8, tá bom?
Então, vamos lá. A 7, ela é mais simples. Ela fala assim, ó. A Estação Espacial Internacional dá uma volta na Terra a cada 1,5 horas. Aí ele pediu na letra A, período de rotação em minutos e em segundos. Quando ele fala que dá uma volta na Terra a cada 1,5 horas, uma volta completa, esse tempo aí, o tempo de uma volta completa, nós chamamos de... Bro, Oi? pra mim tá tela preta no Oi? compartilhamento. Pra mim no compartilhamento tá tela preta. Ixi, gente. Para todo mundo ou como é que tá? Eu Pra mim tá fechei. normal. Então, peraí, deixa eu... Eu vou interromper e compartilhar de novo, tá bom? Foi. Foi? Voltou para todo mundo? Alguém ainda está sem? Acho que Alguém? não. Oi? Alguém não respondeu chamada, gente? Quem não respondeu, eu vou colocar aqui embaixo de novo o link, tá? Da chamada. Então, agora vamos continuar aqui. Aí ele falou o seguinte, ó, a Estação Espacial Internacional, ela gasta 1h30 para dar uma volta completa ao redor da Terra, né? Então, ele quer saber, primeiro, o período de rotação em minutos e segundos. Essa uma volta completa já é o período, tá? O T dela é o quê? 1,5 horas, né? Já é o período dela, que é o tempo gasto para fazer uma volta completa. O que é que ele quer? Ele quer esse tempo dela em minutos e depois em segundos. Para isso, você vai fazer regra de 3, que a gente fez lá no iniciozinho do ano, que é o seguinte: 1 hora tem 60 minutos. 1,5 horas tem X minutos. Aí vocês multiplicam cruzado. X é igual a 1,5 vezes 60. Então, X vai ser igual a 90 minutos. Ou seja, o período, né, de rotação da estação espacial em minutos vai ser o quê? 90 minutos, que é o tempo que ela gasta para fazer uma volta completa ao redor da Terra. Depois, ele pediu o período de rotação em segundos, né? Aí, o que você pode fazer? Você não já usou minutos aqui? Você faz a mesma coisa. Você faz assim, ó. 1 minuto tem 60 segundos. Período de rotação não é igual a 90 minutos? 90 minutos tem X segundos. Novamente, multiplica cruzado. X é igual a 60 vezes 90. Que dá quanto? 540 segundos. Ou seja, o período de rotação da agência, da estação espacial, ao redor da Terra, né, ele gasta em torno de 540 segundos. Não é 5.400? 5.400. Porque, ó, 6 vezes 9 é 54. 0000. 5.400 segundos. Eu que falei errado, né? Gente, vocês prestem atenção nas minhas contas, acompanhem aí, tá? Porque às vezes eu erro. Tempo atrás eu fiz uma conta errada, uma multiplicação aqui, coloquei errado, uma subtração. Ninguém
Falou nada. Vocês estavam dormindo, não sei. Mas comeram mosca e deixaram eu comer junto. Aí, quando ele pediu o período de rotação em minuto, em segundo, era só fazer uma regrinha de 3. Simples, né? Aí, na letra B, ele quer saber a frequência. A frequência é o número de ciclos que ele dá por segundo, tá? Isso que é a frequência. Ele quer saber em Hertz. Hertz é a mesma coisa que 1 por segundo, tá? Aí, tem que lembrar que frequência é o inverso do período. Aí ficou fácil. Como ele quer em segundos, vocês utilizam o período de 5.400 segundos. 1 dividido por 5.400, vocês podem deixar assim, ou colocar 0,123,185. Nossa, gente, minha letra não é bonita e escrever nisso aqui ainda piora mais ainda. Ou, para ficar mais bonitinho, quem quiser, 1,85 vezes 10 a menos 4. Ou seja, a cada segundo aqui é o número de rotações que ela dá por segundo, né? O número de voltas. Tá bom? Perguntas? Essas questões de período e frequência, a matemática dela não é difícil, ela é simples. Só que vocês têm que apenas saber o significado, né, de cada uma. Só é esse o detalhe. Gente, tô sentindo calor. Vamos lá. 8. Não, Arthur, igual você falou que para calcular a frequência tem sempre que calcular o período? Não, nem sempre, tá? Vai ser de acordo com o exercício. É só que existe uma relação entre frequência e período que facilita. Por exemplo, você pode calcular, ele pode dar, para calcular a frequência, por exemplo, ele pode dar a velocidade angular, ele pode dar a velocidade linear. Então, tem várias opções. Esse 8 é um pouquinho diferente, ó. Quer ver? A gente vai calcular a frequência utilizando a própria frequência, né? Então, você pode, para calcular a frequência, você pode ter o período, a velocidade angular, a velocidade linear, e é uma forma de calcular a frequência. Aqui, ele falou o seguinte, uma hélice de avião possui pás de 2 metros de comprimento e giram com uma frequência de 1.200 RPM, ou seja, rotações por minuto. Calcule, letra A frequência em Hertz. Então, aqui ele deu o seguinte, que eu tenho a hélice de avião, pensa num ventilador, gente, um ventilador. Então, se ele falou que o comprimento das pás é de 2 metros, significa que o raio, né,
é igual a 2 metros. E elas giram numa frequência de 1.200 RPM, né? Então, é a frequência que elas giram. Frequência é igual a 1.200 RPM, ou seja, rotações por minuto. Na letra A, ele pede para vocês calcularem a frequência, só que eles querem em Hz. Aí você tem que lembrar que quando ele quer a frequência em Hz, significa que tem que ser rotações por segundo, tá? Então você tem que fazer uma pequena conversão aqui. 1.200 rotações por minuto, você vai escrever assim, ó, RPM, rotações por minuto. Significa dividir por minuto, entendeu? É 1.200 rotações, voltas, em 1 minuto. Então, você faz assim, ó, 1.200 dividido por 1 minuto corresponde a 60 segundos. E aí você faz essa conta aqui, 12 dividido por 6 dá 2, né? E repete o zero aqui. Então, eu achei 20 Hz, ou 20 rotações por segundo, tá? Que é a mesma coisa. Perguntas? Silêncio. Aí na letra B, ele quer o período das rotações. Aí você sabe que período é o inverso da frequência. Se frequência é o inverso do período, o período é o inverso da frequência. Então, o período, que é o tempo, né, que ele gasta para dar uma volta completa, vai ser 1 dividido por 20, que vai dar 0,05 segundos. C. A velocidade angular da reta. A velocidade angular é aquela velocidade de giro, né, da hélice. Velocidade angular nós representamos por ômega, né? Como é que eu calculo a velocidade angular? Tem duas formas de calcular a velocidade angular. Pode ser ômega é igual a 2πf, né? Ou 2π dividido pelo período. Aí vocês sempre analisam os exercícios, né? Esse aqui é mais fácil a gente usar a frequência, né? Então, ômega vai ser 2π vezes 20. O π é uma letra grega, né? Ele vale 3,14 lá na matemática. O exercício aqui, ele não te deu π. Então, você pode optar, substituir o π por 3,14, fazer a conta, ou deixar em função de π, não tem problema. Então, aqui vai ser 40π radiano por segundo, né? Se você quiser usar, multiplicar por 3,14, vai dar mais ou menos 125,6 radiano por segundo. É opcional, tá? Não ser que o exercício fale, considere π igual a 3,14, ou considere π com aproximadamente 3, você não é obrigado a substituir. Mas se for uma questão objetiva e aparecer um π lá e não tiver um π na resposta, aí sim você tem que, significa que tem que multiplicar, né? Letra D. A velocidade escalar de um ponto situado na ponta de uma hélice da pá. A velocidade linear, né? Velocidade escalar é o V. Saber? V. Tem uma equação que diz que V é igual a ômega R, né? Então, V é igual a ômega.
40π vezes R, que vale 2. Então, a minha velocidade escalar vai ser o quê? 80π metros por segundo. Lembrando que a velocidade escalar é em metros por segundo, não é em radiano, tá? Se você quiser multiplicar por 3,14, vai dar 251,2 metros por segundo. Essa é a velocidade dessa hélice. Tudo bem? Quem pediu para fazer o 8? Mais algum em especial? Perguntas, gente? Não? Ó, deixa eu ver se dá tempo. Acho que dá tempo de fazer mais um pequenininho. Eu tenho aula 9 horas com a segunda série. Professora, eu vi que a senhora lançou a nota já lá no SEDES, né? Mas quando que vai ser o prazo para todos os professores lançarem as notas? Até. Ai, eu não tô com o meu calendário. Deixa eu ver se tá aqui meu calendário. Não, não tá aqui. Peraí, só um minutinho. Olha bem, a semana de recuperação trimestral, ela tá marcada para 10 a 17 de maio, que é a recuperação trimestral. Então, eu acredito que até o dia 10 de maio é o prazo final dos professores, tá? Porque é quando a gente tem que lançar quais alunos ficaram de recuperação ou não. E a minha nota, eu só lancei o fator correspondente a 20 pontos, tá, gente? Quem entrou depois ou não. Só lancei correspondente a 20 pontos. E ainda falta lançar quem fez atrasado, quem vai, daqui uns dias vocês vão receber, né? Quem ficou de recuperação paralela, que tem que refazer as tarefas, né? Porque ainda nós temos tempo. Eu vou tentar fazer esse aqui rapidinho, ele é pequenininho, né? Ele falou o seguinte, ó. Um gato realiza movimento uniformemente variado em uma trajetória retilínea e horizontal, obedecendo a função horária da velocidade. V igual a menos 20 mais 5t. No SI, quando ele fala no SI, significa que a velocidade vai estar em metros por segundo, o tempo em segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Aí na letra A, ele pede qual é a velocidade e a aceleração deste corpo. Esse exercício aqui é por comparação. O que você faz? Você pega a equação horária da velocidade, né? E compara. Só um minutinho, Guilherme. E você compara, ó. Aqui, ó, isso aqui é a velocidade, isso aqui é a aceleração. Guilherme, pode falar.
Guilherme levantou a mão ou foi acidente? Ah, tudo bem, então. Aí, o que você vai fazer? Quando ele quer a velocidade inicial, é só você comparar. A velocidade inicial é o quê? Menos 20 metros por segundo. E qual o valor da aceleração? A aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Você não tem que fazer conta, é só observar a equação que ele te deu, essa equação que rege o movimento do gato, né? E essa daqui é a equação geral da função horária da velocidade. Na letra B, ele fala o seguinte, ó, o instante em que a velocidade do corpo for de 10 metros por segundo. Quando ele fala o instante, ele quer saber o tempo, ou seja, daí quanto tempo a velocidade desse gato é 10 metros por segundo. Quando ele fala que uma velocidade de menos 20, né, é porque ele estava contra a trajetória, né? Então, ele quer saber daí quanto tempo a velocidade dele vai ser 10 metros por segundo. O que você vai fazer para resolver isso aqui? Você pega a equação que o problema te deu e, no lugar da velocidade, você substitui por 10. 10 é igual a menos 20 mais 5t. Menos 20 passa para o outro lado, mais 20, e repete o 5t. 30 é igual a 5t. Né? Vamos passar todo mundo, vamos mudar de lado as equações para ficar mais visual para vocês. O t está multiplicando, o 5 está multiplicando o t, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, meu tempo é de 6 segundos. Ou seja, daí a 6 segundos, ele atinge uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Perguntas?